Todas as medidas estão aqui na descrição do vídeo. Para o corpo da bolsa eu vou usar um jeans matelaçado. Esse jeans ele já vem assim, matelaçado numa espuminha. Eu agreguei um pouco de estrutura colando com cola spray temporária, um TNT 80 gramas aqui na parte de trás e passei uma costurinha de segurança em toda a volta. Se você não quiser usar o TNT, não precisa, você pode usar apenas o jeans matelaçado. Então são 2 vezes na medida do corpo da bolsa. O forro é dividido em 2 partes, o corpo e o colarinho. Então são 2 vezes o colarinho, 2 vezes o corpo. Para o corpo do forro, estou usando tricoline 100% algodão, sem estrutura. E para o colarinho, estou usando o jeans matelaçado da forma que ele já vem, matelaçado na espuma. Eu vou fazer um bolso interno, então vou precisar de tricoline 100% algodão para o bolso também. Para o bolso da parte de fora, vou precisar de uma vez no jeans matelaçado e uma vez no tecidinho de forro. Preciso também de zíper número 5, o respectivo cursor e um terminalzinho para o zíper. Finalmente, vou utilizar essa alça chevron maravilhosa. Eu vou usar tanto para a alça como para os detalhes dessa bolsa. Essa alça é de poliéster, ela tem 4 centímetros de largura, cor que você encontra em diversas outras cores, uma mais linda que a outra. Eu vou começar preparando os meus 2 bolsos. Para o tecido externo, então, eu tenho o jeans e o tecidinho de forro. Vou posicionar direito com direito. Aqui essa parte maior é a largura. Vou fechar esse bolso com uma costura de um pé de máquina em toda a volta, deixando uma pequena abertura aqui embaixo para desvirar. Dou retrocesso no início e no final. A minha medida de pé de máquina é de meio centímetro, então todas as partes que eu for costurar com um pé de máquina corresponde a meio centímetro de margem de costura. Para o bolso interno eu tenho um corte só no tecidinho de forro de 15 por 36. Então eu vou dobrar ao meio e vou fechar lateral e fundo, fundo e lateral, deixando uma abertura aqui embaixo para desvirar também. Costura com um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Em todas as quinas eu vou cortar o excesso de tecido. Aqui nessa parte onde tem a dobra, eu dou uma chanfradinha e faço a mesma coisa aqui nessa parte. Corto todas as quinas. Cuidado para não chegar muito próximo da costura. Posso desvirar então meus 2 bolsos. Depois de desvirar eu vou passar a ferro, colocando bem direitinho nessas partes abertas para dentro e vou reservar. Pego o tecido de forro e agora eu vou fazer a marcação da caixinha de leite. A largura do forro é a que tem a medida de 42 centímetros. Então na parte de baixo vou fazer uma caixinha de leite de 6,5 centímetros. Feito esse quadrado de 6,5 dos 2 lados, eu já posso recortar. Eu vou fazer esse traçado de 6,5 e o recorte na outra parte do forro também, e nas 2 partes do tecido externo também vou traçar o quadrado de 6,5 na parte de baixo e vou cortar. Prontinho, as 2 partes do tecido externo com as caixinhas de leite cortadas e as 2 partes do forro também. Em uma das partes do forro, vou pegar o meu bolso. Essa parte que está aberta, ela vai ficar para baixo. A posição do bolso é assim, no comprimento. Essa parte maior é a altura do bolso. Vamos marcar o meio do bolso com a canetinha que apaga. E vamos vincar o meio do corpo. Com esse vinco, eu já sei o centro do forro e eu tenho a marcação do centro do bolso. Então, agora é só posicionar. A posição do bolso daqui da parte de cima é de 9 centímetros. Então, eu vou traçar uma linha paralela com 9 centímetros. E assim eu posiciono o bolso no centro, centro com centro, alinhando com este traço que eu acabei de fazer. Vou prender o bolso com alfinetes. Com o bolsinho preso, eu vou passar a costura, então, na bordinha,
Com retrocesso no início, no final, vou fazer toda essa volta, deixando a abertura aqui do bolso em cima. O bolso interno já está pronto. Vamos para o bolso externo. O acabamento desse bolso vai ser feito com uma parte da alça. Então, essa parte onde está aberta é a parte que vai ficar para cima do bolso e é a parte que vai ficar escondidinha pela alça. Então, eu preciso achar o meio do bolso. Eu cortei essa alça com 43 centímetros, um pouquinho de sobra de cada lado, porque a largura total da bolsa é de 42. Vou achar o meio também. Eu vou pegar a minha régua e vou traçar aqui na borda uma linha paralela de meio centímetro. É nesse alinhamento que eu vou posicionar a alça. Meio da alça com o meio do bolso sobre esta linha que eu marquei. Presta atenção que a aberturinha do meu bolso está aqui em cima, então ela tem que ser bem fechadinha, bem costuradinha. E prendi a alça assim, na bordinha do bolso. Olha, a parte de trás ficou assim. A primeira costura que eu vou fazer, então, é aqui na borda da minha alça, para prender a alça ao bolso. Vou dar retrocesso no início e no final. Prontinho, a alça já está costurada na borda do bolso. Novamente eu vou dobrar o bolso ao meio, agora eu vou fazer a marcação de centro na parte de baixo também e na parte de cima da alça. Agora, com a parte da frente da bolsa, onde eu vou colocar o bolso externo, eu vou passar um traço aqui na parte de cima, paralelo à parte de cima, com 10 centímetros de distância, de fora a fora, porque esse traço vai ser a referência de posição daquele detalhe da alça. Vou encontrar o meio, para que esse bolso fique bem no centro. Eu tenho, então, 21 centímetros para cada lado. Já encontrei o meio do meu bolso e eu quero encontrar o meio do corpo aqui na parte de baixo também. Então, eu vou fazer o tracinho ali. Vou marcar o meio também nesta parte aqui de baixo, onde vai ficar o bolso. Isso é para garantir que o bolso não seja costurado torto. Então, o meio do bolso já está marcado, ele precisa coincidir com esse meio aqui. O meio da alça, que também está marcado, ele precisa coincidir com o meio que eu tracei aqui no meio do corpo. E essa alça vai seguir paralela a esta linha que eu tracei. Agora, eu preciso prender com alfinete para que nenhuma parte saia do lugar. Esta parte de cima aqui, eu não posso passar costura, porque aqui é a entrada do bolso. Então, aí você pode fazer a costura da forma que você achar melhor. Você pode vir com a costura daqui de cima e já descer para costurar o bolso, fazer toda a volta do bolso, subir toda a costura e vir até aqui em cima e finalizar na alça. E depois fica só faltando essa parte de baixo aqui. Eu vou fazer dessa forma. Antes da gente costurar a alça aqui, nós temos um detalhe a mais, que é um detalhe na diagonal que vai encontrar com a alça. Então, esse detalhe tem que ficar embutido por baixo desta alça aqui. Então, antes dessa costura, nós vamos marcar a posição das alças. Então, você achou o meio da bolsa, 10 centímetros para cá, 10 centímetros para cá. Essa aqui é a posição de centro de cada alça. Aqui na lateral, nós vamos começar a sair com esse detalhe com 1 centímetro de margem. Ele vai sair na diagonal. Você pode deixar um tanto para baixo aqui, porque ele vai ser cortado depois. Não pode ficar essa pontinha no alinhamento, senão ela não vai ficar presa. Então, nós vamos deixar na marcação de 1 centímetro, é onde essa alça sai. A lateral da alça com a marcação de 1 centímetro. O centro dessa alça tem que vir aqui no centro da marcação, onde vai sair a alça. Você vai notar que essa parte aqui na diagonal, ela é maior do que a largura da alça na posição normal. Aqui tem 4 centímetros. Aqui tem uma medida maior.
Essa medida aqui de largura da alça na diagonal, ela tá dando 5 centímetros. Então, daqui até o meio da alça, eu tenho que ter 10. Para eu checar se a alça tá bem na marcação de meio, então, da borda da minha fita métrica até a borda da alça, precisa ter 2,5, que é a metade da medida aqui. Tem 2,5, então tá ok. Eu vou fazer a mesma coisa nesse outro lado aqui. A maneira mais fácil de posicionar essa alça exatamente no centro da minha marcação é eu posicionar a minha fita métrica nos 10 centímetros e aí eu venho trazendo a minha alça até a bordinha da alça ficar com 2,5. Está com 2,5, prendo. Então eu vou deixar levantadas essas duas bordas e vou prender primeiro essas duas partes aqui. Aqui embaixo é legal que eu faça a volta, venha para baixo desse traço de alinhamento para prender, depois a gente vai cortar o excesso. Então vou fazer este contorno aqui de costura. Então agora eu posso cortar esse excesso de alça aqui. Deste lado também. E agora sim, eu vou posicionar esta alça para poder costurar. Aqui neste cantinho, onde vai ser o início do meu bolso, eu fiz um pequeno retrocesso aqui nessa parte. E agora eu vou dar um pontinho, vou fazer um retrocesso de novo, dar um pontinho, um retrocesso, para que essa quina fique reforçada. E agora eu vou descer e costurar todo o meu bolso. Eu comecei aqui, dei o reforcinho com retrocesso aqui nesta quina, desci, contornei meu bolso, subi até o topo, dei o retrocesso, reforço de costura aqui também nesta quina e continuei a costura aqui. Então agora tá faltando essa parte de baixo. Então, esta parte de baixo eu vou vir com a costura daqui até aqui e daqui até aqui. Retrocesso no início e no final. E o bolso já está aqui costuradinho. Você consegue entender melhor as costuras olhando aqui pela parte de trás. Na parte de trás é a mesma coisa. Eu vou fazer esse mesmo posicionamento das alças, com a exceção do bolso, que na parte de trás não vamos ver o bolso. Olha aí, eu já fiz a minha marcação de 10 centímetros, então essa linha paralela de 10 centímetros da borda. Achei meu meio, já marquei 10 centímetros para cá e 10 centímetros para cá, que é a posição no meio da alça. Já marquei também 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, que é o limite do detalhe diagonal aqui. Então, novamente, prendi aqui para baixo do meu alinhamento, borda da alça com aquela minha marcação de 1 centímetro e agora eu venho trazendo, preciso achar o centro da minha alça para que caia exatamente nos 10 centímetros a partir do centro da bolsa. Então, posiciono minha fita aqui no 10 e venho trazendo a minha alça até que a borda dela aqui com a minha fita fique com 2,5. Vou costurar então primeiro essas duas partes aqui e depois eu venho com essa parte por cima, no alinhamento do traço, fazendo a costura de fora a fora, na parte de cima e na parte de baixo da alça. Olha aí, parte de trás já costuradinha. Então, o que falta nessa parte? Costurar a alça. Então, eu cortei aqui duas partes de 64 centímetros, que vão ser as alças, literalmente. Então, como eu havia dito, a alça na parte reta ela tem 4 centímetros. Aqui na diagonal ela fica com 5. Então, não vai ficar com a mesma medida. Eu preciso posicionar centro com centro. Então, daqui do meio para cá, 10 centímetros. Então, aí eu posiciono a minha alça nos 10 centímetros. Venho com a alça sem torcer, posiciono aqui no centro e vou passar uma costurinha de segurança para prender essa alça. Na parte da frente, eu vou fazer a mesma coisa. Prendi as duas alças, agora vou colocar direito com direito. Vou encontrar bem direitinho, lateral. Procuro encontrar alça com alça aqui para bater certinho, olha.
lateral, alça com alça, quero dar continuidade e vou prender tudo. Prendi tudo com clips, então agora eu posso costurar. Vou fechar a lateral com retrocesso no início e no final, outra lateral e o fundo. Eu vou cortar um pouco dessa alça, porque essa alça desfia um pouco, então não é legal cortar rente e deixar com pouca sobra. Agora aqui na parte de baixo é só abrir para formar a caixinha de leite. Eu vou encontrar costura com costura. E aí é opcional, você pode abrir essas costuras tanto embaixo como na lateral. Ou você pode tombar a costura de baixo para um lado e a da lateral para o outro lado, para não fazer volume de um lado só. Bem alinhadinho e vou passar a costura com um pé de máquina, com retrocesso no início e no final. Deste outro lado, a mesma coisa. A parte externa já está pronta, é só desvirar. Vamos agora para o forro. Vamos pegar o forro agora, essa parte com o bolso, e vamos costurar o zíper primeiro no forro. E depois a gente vem com o colarinho. O zíper é sempre bom queimar as bordas para não ficar desfiando. Então, essa primeira parte aqui a gente tem que cortar bem retinho, porque é uma parte que a gente vai fazer uma dobrinha. Então, aqui na parte de cima, eu marquei 3,5 cm da borda e aqui também 3,5 da borda. Essas marcações serão os limites de costura do zíper. Então, pegando a parte do bolso, essa parte fica na parte das costas. Então, aqui, a nossa bolsa sempre abre da esquerda para a direita. Sendo assim, esta parte aqui é a parte onde nós vamos fazer uma dobrinha para costurar esse zíper. Vai ser a finalização, onde o zíper vai ficar fechado desse lado aqui. Então, nós abrimos um pouco o zíper e aí nós vamos fazer uma dobrinha no zíper. Nós vamos costurar esse lado primeiro. Então, eu vou virar isso aqui, olha, porque esta parte de borda tem que ficar 90 graus. Ela vai fazer uma curva. Então, essa sobra de tecidinho do zíper aqui eu vou deitar. Ficou deitadinho e essa borda ficou dobrada. Então, aqui eu vou costurar o zíper. Então, exatamente aqui, nesta borda, na medida de 3,5, é onde eu vou prender essa parte do meu zíper aqui. Prendi a pontinha, eu vou costurar com o calcador normal da minha máquina. Eu vou costurar aqui primeiro no forro. Então, eu vou passar uma costura mais na borda, uma costura somente para prender esse zíper. Quando eu chegar na minha outra marcação de 3,5, eu tenho que sair com o meu zíper. Só que eu não posso sair com o meu zíper 90 graus, senão ele vai ficar com uma prega aqui. Então, quando eu chegar na marcação, eu venho puxando esse zíper na diagonal, até que ele vai ficar fora da costura. Então, aqui no início ficou assim, aqui no final ficou assim, saindo aqui para baixo. Então, eu posso destacar esse zíper. Este lado do meu zíper, eu sei que é o lado que eu vou fazer a dobrinha. Só que agora, do outro lado, o que vai acontecer vai ser o contrário. Por enquanto, nós estamos costurando o zíper só no forro. Então, o direito do meu forro fica para cima e o direito do meu zíper também fica para cima. Então, aqui a posição vai ser o contrário. Do outro lado, eu comecei aqui com a dobrinha daqui para cá. Agora, aqui eu preciso inverter. A dobrinha na ponta do zíper fica agora no lado de cá. E no lado de cá é onde eu vou sair com o meu zíper na marcação. Eu não gosto de começar a costura por esse lado onde o zíper tem que sair, porque o zíper pode não estar muito bem acomodado sobre o tecido. E aí, quando eu chegar com a costura aqui, pode ser que não bata certinho com a minha marcação. Então, eu sempre gosto de começar a costura por esse lado da dobrinha da ponta dobrada. Então, agora eu vou começar por esse lado. Esta parte do tecido aqui vai ficar lá para dentro da máquina e eu vou costurar na borda de cá. Prontinho. Agora eu posso vir com os colarinhos
e colocar direito do colarinho com o direito do meu forro. Vou alinhar bem aqui, direito com direito, e agora eu venho costurando com um pé de máquina. Não deixo meu zíper ser costurado na parte onde ele não deve ser costurado e vou passar a costura com um pé de máquina. Prontinho, olha, o meu zíper fica assim. Aqui ele fica saindo e aqui ele fica embutidinho. Nessa outra parte nós vamos costurar o colarinho da mesma forma, direito com direito. Então é só costurar da mesma forma, um pé de máquina. Agora nós vamos costurar direito com direito, colarinho com colarinho, forro com forro. Vamos fechar da mesma forma que fechamos a parte principal, lateral e o fundo. Só que aqui no fundo nós precisamos deixar uma abertura para desvirar a bolsa. Aqui esse lado que tem essa sobra de zíper, a gente vai colocar para dentro, porque nós não podemos costurar esse zíper aqui na lateral. Com as laterais fechadas e o fundo fechado, só aqui nas bordas, para deixar uma abertura aqui para desvirar. Então agora é só fechar a caixinha de leite daquela mesma forma que fizemos na parte principal. Abre aqui, encontra costura com costura e passa uma costura com o pé de máquina. Depois de costurar o zíper no forro e no colarinho, eu preciso rebater essa costura. Mas aqui na parte de trás, olha, esta costura eu quero deixar para cima. Então eu volto essa costura para cima para o lado do colarinho, assento ela para o lado do colarinho e aí eu vou rebater a costura aqui sobre o jeans, para que esse zíper fique bem assentadinho. Você pode rebater essa costura antes de fechar as laterais do forro. Separadamente, cada lado você rebate. Ou então você rebate essa costura agora, dando a volta toda, sempre prestando atenção de tombar a costura para o lado do colarinho e não para o lado do tecido de forro. Agora vamos finalizar a bolsa. É importante a gente lembrar que o bolso externo fica na parte da frente e o bolso interno fica na parte de trás. Então eu vou vestir o corpo principal dentro do forro. Coloco as alças lá para dentro e agora eu vou acertar primeiro costura lateral com costura lateral, prendo dos dois lados e depois venho acertando o restante e prendendo. Tudo preso e bem alinhado aqui pela borda, eu vou passar a costura então com um pé de máquina. Vou costurar aqui por dentro, porque a minha máquina não tem braço livre. Se a sua máquina tiver braço livre, é só tirar o braço, encaixar essa parte aqui dentro e costurar aqui por fora uma costura circular. Posso começar em qualquer lugar e quando eu der a volta, eu passo por cima dos pontos iniciais, dando um retrocesso. Já posso desvirar a bolsa aqui pelo meu forro, com cuidado para não arrebentar os pontos. Prontinho, bolsa desvirada. Agora a gente já pode fechar essa abertura do forro. É só colocar as bordinhas para dentro, passar a ferro e passar uma costurinha bem na bordinha. Se você preferir fechar com pontinhos invisíveis à mão, você pode fechar. Costurinha fechada, já posso colocar o forro lá para dentro. E agora esse colarinho vai se assentar aqui dentro. Eu preciso ajeitar bem a costura, colarinho para dentro, e eu vou ajeitando e vou prendendo com clips. Tudo bem acertadinho e preso, agora é a hora de passar o pesponto de acabamento aqui. Eu vou passar a costura aqui por dentro, eu tenho jeans dos dois lados. É importante que o ponto da máquina esteja bem reguladinho, porque aqui vai ficar o ponto do avesso na parte de fora. Então, se o ponto estiver reguladinho, não tem problema nenhum. Mas se a sua máquina tiver braço livre, você coloca dentro do braço da máquina e faz a costura tubular aqui por fora. Prontinho, acabamento feito aqui na borda. O que falta? Somente colocar o cursor no zíper. Aqui essas duas pontinhas que ficam embutidas, elas precisam ficar alinhadas. Então eu vou prender aqui. E agora é só colocar o cursor. Eu tô com uma sobra muito grande de zíper aqui, mas depois eu vou cortar.
Agora eu vou soltando os clipes e eu vou checar se o final do zíper aqui está batendo certinho. Bateu certinho, o zíper está ok, então agora eu vou cortar o excesso, deixar aqui somente um pedaço que eu acho suficiente. Vou queimar e vou colocar esse acabamentozinho do zíper. Se você quiser, você pode fazer um acabamento de tecido usando o próprio jeans. Você faz um pedacinho direito com direito, desvira, encaixa aqui e faz uma costurinha, dá um acabamento. Aqui esse terminalzinho, a gente coloca as bordas do zíper lá para trás, encaixa e ele vem com um parafusinho para ser parafusado com a chave Allen. É só colocar o parafusinho aqui e apertar. Você pode também colocar um pouquinho de cola na ponta, a cola é instantânea, para garantir que isso aqui não vai soltar. A bolsa está prontinha.